Bom dia! Tudo bem? Que todos nós possamos ficar bem firmes contra a suposta trindade divina e ter o mesmo pensamento sobre esse tema vital para o nosso avivamento espiritual. Pesquisem na internet e verão que quase todos os países pagãos apresentam uma divindade tríplice. No vídeo anterior, vimos que o Pai e o Filho são pessoas divinas, diferentes, mas o Espírito do Pai é o mesmo Espírito do Filho, porque os dois são um. São um em santidade, em justiça, em amor, têm o mesmo caráter, como lemos em João 14. E não os três são um, como a teoria da Trindade Divina defende, e que a Igreja Católica busca impor desde o terceiro século da era cristã. Fica assim comprovada a falta de significado bíblico para a palavra Trindade e estabelecida a harmonia bíblica quebrada pelo clero medieval, porque é da obra de Jesus, como nosso advogado junto ao Pai, que estamos tratando. Desta obra que se desenvolve no céu em benefício dos crentes pecadores para restaurá-lo à comunhão com Deus. E nesta obra, Jesus continua sendo o único mediador entre Deus e nós, conforme Atos 4, 11 e 12. Abre aspas. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, judeus, né? A qual se tornou a pedra angular, ligando os dois testamentos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Fecha aspas. Quando Jesus habitava aqui na terra com os discípulos, ele fazia intercessão direta entre nós e o Pai. Quando ele subiu ao céu, revestido da humanidade, por opção própria, continuou sua obra intercessora, conforme 1 João 2, versículo 1. Abre aspas. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E para não deixar os discípulos abandonados, prometeu enviar outro Consolador. Desta forma fica justificado ter sido agregado a palavra outro junto ao Consolador, ao dom do Espírito Santo, pois este foi enviado por meio dos anjos, ungidos pelo Pai, para representar Jesus. Nos versos 20 e 21 do capítulo 14 de João, Jesus confirma que estaria nos discípulos e que se manifesta naqueles que guardassem os seus mandamentos. No verso 23, ele diz que viria na união com o Pai, pois tem o mesmo Espírito Santo, justo, cheio de amor, para fazer morada neles. No verso 26, falando do Espírito do Pai, que seria enviado em seu nome, Jesus diz que o faria lembrar de todas as suas palavras. Vamos lê-lo na linguagem de hoje. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, ou seja, o anjo ungido dotado com os atributos divinos, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Agora ficou clara a noção de que é como se Deus falasse conosco por meio de suas palavras escritas na Bíblia. E assim, por extensão, quando encontramos na Bíblia a passagem dizendo que o Espírito Santo perscruta, como em 1 Coríntios 2, verso 10, abre aspas, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito de Deus a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus.
Tenhamos a certeza de que neste texto, Deus, o Pai, é o sujeito que pratica a ação, uma vez que o seu Santo Espírito é tão impessoal quanto o nosso Espírito, conforme as palavras de Paulo em 1 Coríntios 2, versículo 11. Abre aspas. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O mesmo fato acontece quando aparecem as palavras entristece, em Efésios 4:30, é tentado o Espírito do Senhor, em Atos 5:9, é resistido, em Atos 7:51, orienta, em Lucas 12:12, habilita para a proclamação da salvação, em Atos 2, versos 3 e 4, distribui dons, em 1 Coríntios 12:11, comissiona, em Atos 13, 2 e 4, Atos 20 e 28, relembra verdades, em Marcos 13:11, convida, em Apocalipse 22:17, e em relação à blasfêmia contra o Espírito Santo, em Mateus 12, 31, 32, consistia não em uma consciência cauterizada, mas em uma consciência cauterizada em atribuir a Satanás a obra de Deus, conforme o verso 24 na linguagem de hoje. Abre aspas. Alguns fariseus ouviram isso, a cura do mudo, e responderam: é Beelzebu, o chefe dos demônios, quem dá poder a este homem para expulsar demônios. Fecha aspas. Finalmente, em João 14, 28, arrematando o capítulo, Jesus conclui: ouvistes o que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Em seguida, Jesus convidou seus discípulos para continuarem a jornada para o jardim do Getsêmani. E em João 15, 4 e 5, ao passarem por uma videira, Jesus fez ali uma aplicação do que estava falando, no sentido de evitar qualquer dúvida. Permanecei em mim, dizer, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou o tronco, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O fato de Jesus permanecer em nós por meio do seu Espírito está em função de nós permanecermos nele. Portanto, não podemos considerar a existência de uma terceira pessoa divina em operação em seu lugar, sem correr o risco de estarmos nos desligando dele. Por isso que esse é o pecado que não tem perdão. Estes versos são muito significativos para comprovar a nossa hipótese a respeito da mornidão de Laodiceia, porque ela vem praticando o desvio teológico que acabamos de mencionar. Depois de ilustrar a continuidade de seu espírito com os discípulos, por meio da parábola da videira, Jesus, no verso 26, volta a relacionar o Paráclito com o Espírito de verdade, dizendo: Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. João 15, 26 e 27. Traduzindo o texto, temos: quando vier o Consolador, o anjo, portanto, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito de verdade que vem do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque vós estáis comigo desde o começo. Ora, os discípulos já estavam com Cristo
continuariam com ele por meio do seu espírito. Esse texto ainda nivela o anjo, o mensageiro comunicador de poder celestial, com a criatura humana, os discípulos, no que concerne a função de comunicar o Espírito de verdade. Neste caso, o testemunho dos anjos, espíritos ao serviço de Deus, enviados para exercer o ministério em favor daqueles que devem herdar a salvação, conforme Hebreus 1,14, se assemelha ao ministério dos próprios discípulos, para os quais Jesus estava ministrando desde o princípio e que deveriam também testemunhar dele. Fica, portanto, demonstrado, de forma simples, o processo da comunicação do Espírito Santo. Também o porquê do Espírito Santo somente ser enviado depois. Porque Jesus, o nosso grande Consolador, ainda estava pessoalmente com eles, não fazendo o menor sentido a vinda de outro Consolador para substituí-lo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas o tema ainda não terminou. Fiquem com Deus, com seu doce Espírito. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, a música especial de hoje e até a próxima. Tchau.